Salve negros, alvinegras e amantes do futebol que respeita a estrela solitária de General Severiano. Sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno. Meu nome é Conrado. De antemão já peço a vocês, meus amigos, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhem, grupos botafoguenses, outras redes sociais, inscrevam-se no canal, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama. Isso aqui, estrela solitária, General Severiano, tem muito peso e muito valor. Agora vamos ao assunto do vídeo, né? Fazer um pós-jogo para vocês, trazer algumas informações aqui, algumas falas do Arthur Jorge também, que seria interessante. Em relação a esse nosso empate, né? Em 0-0 com o Junior Barranquilla lá na Colômbia, partida que valia a nossa possível liderança, né, do grupo D, né? Terminar em primeiro, resolver os jogos no Newton Santos, né? Pelo menos nessa fase inicial das oitavas ali pela Copa Libertadores da América. Infelizmente não conseguimos resultado, porém tem alguns pontos que tem que ser mencionados aqui. Eu vi um pouco em redes sociais já, o pessoal malhando muito ali, os jogadores, o próprio Arthur Jorge, ele falando que faltou vontade de ganhar, faltou coragem, não sei o que. Eu sinceramente, como eu falei no pré-jogo, para mim o principal que tinha que ser feito já foi feito, que era a nossa classificação. Ainda mais depois de toda a dificuldade que foi com as duas primeiras derrotas ali no início, muitos já dando o Botafogo como eliminado da competição, conseguimos nos classificar com uma rodada de antecedência. Viemos numa sequência excelente de resultados ali, muito mais vitórias que qualquer outra coisa. O time vinha se portando bem. Então, para mim, meus amigos, como eu disse no pré-jogo, não é para se desesperar. Dependente do que acontecesse nesse jogo de ontem ali contra o Junior Barranquilla, estamos classificados. Poderia ter alguma vantagem se ficasse em primeiro, de, em teoria, poder pegar um adversário mais fraco? Sim. Poderíamos poder resolver em casa, seria interessante ter uma liderança, eu concordo com vocês. Mas não é motivo para xingar jogadores, xingar Arthur Jorge, longe disso. E assim, eu penso da seguinte forma, meus amigos, se o Botafogo realmente busca ser campeão da Libertadores, você não tem por que escolher adversário. Seja em primeiro, seja em segundo, tem times fortes também que tem possibilidade de terminar em segundo, que terminaram ali, então eu acho que não vai ter nenhum jogo assim pra você falar, isso aí vai ser mamão com açúcar, isso é igual jogo de carioca. Não vai ter nenhum jogo assim. Depende de quem vem. E esse Botafogo, se quer se sagrar campeão, não pode temer ninguém. Oitavas de final pode vir a pedreira que for, a gente tem que estar preparado para isso. E como eu já disse em vários vídeos atrás, o nosso Botafogo está extremamente desfalcado. A escalação do Arthur Jorge foi surpreendente também, foi um time bem misto, bem mais misto do que eu esperava. Acredito que muitos de vocês também ficaram impressionados com a escalação. E ainda vamos ter o reforço de meio do ano. Lembre-se, a Libertadores vai ter as oitavas de final apenas em agosto. Até lá nosso time vai estar muito mais forte. Primeiro com todos os que estão machucados, ou a grande parte deles totalmente recuperado, à disposição do elenco. E os acréscimos ali, né? Inicialmente do Alan, do Igor Jesus. Todo mundo que vai chegar, meus amigos. Então, nesse momento, não tem por que arrancar cabelo, ficar pé da vida. Não vou falar que vamos ter um dia feliz depois de um empate, né? Mas eu não estou pilhado por causa desse resultado de ontem, não, meus amigos. Temos que ser um pouco mais serenos. E assim, alguns aspectos ali do jogo em si. Eu acredito que o nosso primeiro... Outra coisa, nosso primeiro tempo foi muito bom. Não foi uma partida assim vergonhosa para você falar que não jogou nada, foi covarde no jogo, ficou retrancado ali esperando uma chance que não existiu. Não, meus amigos, o primeiro tempo foi totalmente nosso. O primeiro tempo honrou toda essa filosofia que o Arthur Jorge fala de vamos jogar tanto dentro como fora de casa para dominar, para tentar vencer. O time mostrou isso no primeiro tempo, criamos várias chances. Eu marquei, inclusive, o Junior Barranquilla foi pisar na nossa área com um cruzamento ali, uma jogada de ataque aos 38 do primeiro tempo. Fora isso foi só Botafogo. Botafogo pressionando. Faltou capricho na finalização pra gente sair com um gol. E faltou também um pouco de entrosamento, né? Que teve muitos jogadores ali titulares não pela primeira vez, alguns sim pela primeira vez, como o Yarley, o caso, mas um time bem desmontado em relação àquilo que seria o nosso time titular, né, digamos assim. E assim, no primeiro tempo, eu gostei bastante do Oscar Romero. Para mim, o Oscar Romero mostrou que
O que faltou pra gente naquele jogo contra o Universitário, principalmente no primeiro tempo, né, de não ter muita articulação de jogada, sobrou pra mim nesse jogo de ontem. O Oscar Romero deu muitos bons passos, articulou muitas boas jogadas ali, foi bem interessante. Para mim ele foi o melhor ali no primeiro tempo, um dos melhores no jogo como um todo. O menino Yarley, apesar de não ter sido brilhante, não ter feito uma jogada ali que gerou gol ou dado uma assistência, eu gostei da partida dele, ele foi bem participativo, ele buscou bastante jogo. Uma coisa que o próprio Jefinho, antes de se machucar agora, às vezes ficava meio omisso ali nas partidas, o menino Yarley ali, apesar de não ter conseguido desenvolver tantas jogadas ali perigosas, mas se mostrou bastante personalidade, tentou muito, correu bastante, eu gostei da partida do menino Yarley ali, estreia dele como titular no Botafogo. No restante, acho que o Gregory fez uma boa partida também, o Tietchan foi interessante, se dedicou bastante no jogo. Nossa defesa foi bem segura. Para mim, acho que o único erro de alguém da defesa foi do Bastos, na única chance de gol do jogo todo do Barranquilla. Foi no segundo tempo, quando já estávamos com o jogador menos. Né? Esse detalhe tem que ser lembrado também. Que saiu o Bastos erra um bote, ele erra o posicionamento, ele tenta dar o bote no jogador fora da área e abre espaço ali do lado direito. Nesse espaço, o jogador do Barranquilla toca a jogada e o cara sai sozinho e o Gatito faz uma baita de uma defesa. E assim, meus amigos, no meu ponto de vista, o Arthur Jorge ele tinha um planejamento para fazer algo mais ou menos com o que ele fez com o Universitário, que era, tentou no primeiro tempo, não deu certo, dá uma equilibrada no segundo tempo, fica meio do banho-maria, e aí nos últimos 10, 15 minutos você entra com força máxima para ganhar. Para ou estocar um contra-ataque letal, ou pressionar mesmo, porque quando estava 11 contra 11, em nenhum momento o União Barranquilla teve soberania na partida, muito pelo contrário. Ou o Botafogo estava extremamente dominante, ou o jogo estava equilibrado, mas sem o Botafogo correr risco nenhum. E aí acontece aquela M do Diego Hernandes, né, cara? O cara ser expulso numa jogada no meio de campo que o jogador do Barranquilla tá de costas pro nosso gol, é um trem surreal. Assim, sendo bem franco pra vocês, eu acho que não dá pra falar que foi garfado. Porque o Diego Hernandes deu margem, né, para uma expulsão. Porque ele foi com a sola da chuteira no joelho do adversário. Porém, meus amigos, em se tratando de Libertadores, eu já vi lances piores que não foram expulsos. Então, por ser Libertadores, eu acho que o juiz poderia ter... Depois, inclusive, ter aquela cotovelada no Luiz Henrique ali, do jogador do União Barranquilla, né? Que ele dá um amarelo e o jogador fica absurdamente agradecido pelo ser só amarelo. Dá até um joinha pro juiz ali depois. Né? Que pra mim, fosse para ser extremamente rigoroso uma expulsão, também caberia uma expulsão ali. E assim, meus amigos, para mim a expulsão do Diego Hernandes, inclusive tinha feito um jogo interessante no primeiro tempo. Tá? Ajudou na criação das jogadas, fez um belo toque de calcanhar para finalização do Tietchan, que acabou errando o gol. Fez um bom primeiro tempo o Diego Hernandes, aí fez aquela groselha ali, no segundo de ser expulso. E dali queimou totalmente a dinâmica, a ideia do Arthur Jorge. Inclusive tem algumas falas dele depois que ele fala isso, que foi... acabou sendo crucial a expulsão do Diego Hernandes para a montagem do time. E aí ele acabou tendo que, obrigando a focar um pouco mais na defesa, com um jogador a menos, fora de casa, outro país, outra atmosfera, do que fazer o que ele sempre faz 90% das vezes, que é tentar ir para cima e tentar vencer. Aí, na análise dele foi mais interessante. Quer dizer, ele não falou isso, né? Mas assim, a gente, pelo que ele mostrou em campo, agora eu digo, né? Não foi a fala dele. Que assim, ele acabou achando mais interessante buscar esse um ponto, para ficar com 10 pontos, mesmo em segundo lugar, do que com tudo para cima e vir derrotado. Chegar com 9 pontos aqui com uma derrota na bagagem. A gente não foi derrotado, mantém a confiança, mantém a sequência de jogos ali, de bons resultados. E outro ponto também, meus amigos, que é interessante falar, mesmo a gente em segundo lugar, esse ponto pode ser importante a uma próxima fase de mata-mata. Porque agora nos oitavos de final vai ter o sorteio do primeiros colocados de cada grupo contra segundos colocados, um em cada vertente ali, vai ser primeiro contra segundo, porém nas quartas de final nós podemos muito bem jogar contra um outro segundo colocado, e aí esses 10 pontos podem fazer diferença, se a gente jogar passando das oitavas, né?
caso a gente passe as oitavas, nas quartas de final, podemos muito bem jogar contra o outro segundo colocado. E se esse outro segundo colocado tiver 9 ou 8 pontos, menos que os nossos 10, nós decidimos em casa. E teremos basicamente a vantagem como se a gente fosse líder, se jogar contra um outro segundo que pontua menos que a gente. Então, tem seu valor esse um ponto mesmo ficando em segundo lugar. Acredito que ele tenha pensado algo próximo a isso. Eu vou ler para vocês algumas palavras do Arthur Jorge aqui, em relação a... Perguntaram para ele dessa escalação, né, totalmente modificada ali, qual que era a ideia dele. Aí o Arthur Jorge falou o seguinte, abre aspas, para Arthur Jorge. Foi uma equipe que garante rendimento e a prova foi o que fizemos. É um sinal muito claro que todos têm que estar prontos para jogar, todos os jogadores fazem parte desse elenco, todos precisam de oportunidade. Não podemos nunca baixar a guarda. Hoje tivemos uma equipe que, mesmo com algumas alterações, teve um comportamento de grande nível, só não resulta no pleno porque não vencemos. E é claro que a expulsão condicionou e mudou a estratégia do jogo para a parte final. Ficamos menos fortes para chegar ao gol adversário porque tivemos menos um. Não negociamos a ambição. Hoje tivemos uma equipe extremamente determinada, fizemos 10 pontos, não nos deu o primeiro lugar, mas deu a classificação que era o objetivo principal. Vamos ver o sorteio para ver se o primeiro lugar fará diferença ou não. E depois ele mandou um recado para a torcida, abre aspas. É para os nossos torcedores que eu mais falo e me preocupo em passar mensagem porque eles fazem parte da família Botafogo. Queria dizer que, em primeiro lugar, quero que estejam orgulhosos daquilo que fizemos nessa fase de grupos. A forma como conseguimos a classificação não dependendo desse jogo e a forma como hoje aqui vimos uma equipe de bravos atletas a lutar pela vitória até o último minuto. Fomos dominadores, durante 70 minutos e depois, face ao contexto, condicionados porque queríamos ir atrás dessa vitória. Fecha aspas. E assim, aqui é um pouco do que eu falei antes ali, né? Ele realmente tinha um plano de jogo. Eu acredito muito que ele tentaria com tudo nos últimos 10, 15 minutos de jogo para buscar a vitória e essa expulsão do Diego Hernandes quebrou no meio, né? Qualquer possibilidade ali de um abafo extremo, né? Outra coisa, meus amigos, é o Júnior Santos, né? O Júnior Santos cometeu muitos erros hoje também. Hoje ele foi bem fominha, né? Jogadas ali que ele poderia ter tocado para o menino Yarley ou para outras opções de passe ali no primeiro tempo, principalmente. Ele acabou tentando driblar 2, 3 ali e fazer o gol de placa. Ele acabou tentando resolver muito sozinho. E assim, tem um ponto que eu acho que é válido destaque para vocês, para não falar que o Júnior Santos é um dos últimos que eu quero criticar ou fazer caveira aqui no canal. Muito pelo contrário, tenho muita admiração, sou muito grato a tudo que ele tem feito a nós nesse ano de 2024. Porém, eu acho que esse excesso de vontade, e acabou chegando na parte de ser fominha, pode ter a ver com tudo que aconteceu nessa semana. Inclusive que eu postei o vídeo do canal ali, em relação à fake news dele, de a mídia tradicional e alguns profissionais aí do jornalismo, né, terem jogado esse negócio dele tá fechado com o Cruzeiro, que o empresário dele o empresário dele também tá dando bola fora. O empresário dele realmente tá forçando a barra para aumentar muito o salário, tá querendo forçar um leilão ali, falar, Cruzeiro ofereceu tanto, não sei o que ofereceu tanto, então o Botafogo a gente tem que quadruplicar, triplicar o salário do Júnior Santos, estão jogando pressão e a mídia tradicional, parte dos fake news da vida ali, de plantão, aproveitaram esse gancho aí do empresário dele fazendo M, para falar que ele tá infeliz no Botafogo, ele quer sair, realmente quer ir pro Cruzeiro, jogar pra torcida isso aí pra, né, tentar cavar fazer a caveira do Júnior Santos. Então acho que o Júnior Santos também, um pouco desse excesso de vontade dele, foi para provar também pra torcida que ele tá de corpo e alma no Botafogo, que ele quer resolver os jogos, quer continuar como vinha sendo em todo esse ano 2024. Eu acho que isso também pode ter entrado um pouco no mental dele, para ele ter esse excesso de vontade nas jogadas ali. Então eu meio que levo na esportiva, assim, não vou fazer uma crítica extremamente profunda nele, mesmo porque, né, quantos jogos ele tem resolvido para nós, né? Mesmo que fosse em outras circunstâncias, lá um jogo ruim do cara, daria pra perdoar tranquilamente por tudo que ele vem fazendo. E ainda com essa bomba aí nessa semana rolando aí, colocando em xeque ali o quanto ele vai se dedicar ao Botafogo, acho que ele meio que, na base da emoção ali, do calor da partida, ele quis meio que se provar também, que ele tá de corpo e alma aqui, e acabou atrapalhando no desenrolar do próprio futebol dele, né, e na jogada de ataque do nosso Botafogo, né. Mas eu acho que tá ok. Não vai ser nada
Acredito que daqui a alguns dias, próxima partida mesmo, ele já pode voltar a fazer golaço, voltar a ser o Júnior Jesus que a gente conhece. Então, tô na barra do segue o jogo pra ele nesse ponto. E, de forma geral, meus amigos, eu tô tranquilo. Como eu falei pra vocês, as palavras do Arthur Jorge aqui, foi um time muito modificado, um time com muitos, né, muitos jogadores ausentes, muitos jogadores fora. Então, como eu falei pra você, nosso Botafogo vai estar muito mais forte para as partidas de agosto, né? Em várias posições, em vários aspectos. Então, fiquem tranquilos. Segundo lugar não é o ideal, mas também não é o fim do mundo por causa disso. Vamos continuar acreditando no nosso glorioso, que temos condições de brigar por várias competições nesse ano 2024. E seremos muito mais fortes com a chegada dos reforços e com a recuperação dos lesionados. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você pensa, concorde, discorde, e claro, né? Quem puder favorecer o meu trabalho, deixa o like, compartilha, inscreva-se. Um grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, saudações alvinegras. Valeu!